Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta com o podcast Inova Z, o podcast do programa Geração Z, que é exibido na TV Inova SC, que basicamente é o canal de empreendedorismo do Sebrae Santa Catarina. O podcast Inova Z está incluído dentro da programação da TV Inova para que justamente possa inspirar cada vez mais empresários da nossa geração Z dentro do mundo dos negócios. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Ami, sou fundador da Ami Kids, um e-commerce de roupa infantil com marca própria, e participei do Sebrae Desafia, que é o maior reality show de empreendedorismo e gestão de negócios de toda Santa Catarina, onde basicamente durante alguns meses 8 empresários, um de cada região de Santa Catarina, se reuniram para participar de provas de gestão, então englobando absolutamente todos os segmentos de gestão dentro do negócio. Ali foi uma experiência onde eu realmente pude me desenvolver, onde eu pude aprender e, de alguma forma, entender um pouco mais sobre esse mundo de gestão. E hoje eu posso utilizar deste espaço, posso estar aqui junto com vocês dentro do podcast Inova Z, para que justamente eu possa, de alguma forma, conseguir compartilhar um pouquinho desses conhecimentos adquiridos e, principalmente, conseguir mediar uma conversa onde toda semana, sobre algum assunto diferente, a gente consiga levar conhecimento para você, empresário da geração Z, que justamente tem esse interesse também em cada vez mais poder se desenvolver e desenvolver os seus negócios. E o tema de hoje é sustentabilidade. Isso que está completamente ligado dentro da nossa geração Z, que é uma pauta muito comum e que está sempre presente dentro das nossas empresas, dentro dos nossos ciclos de amizade e principalmente também dentro das nossas conversas. A Confederação Nacional da Indústria, em uma pesquisa, identificou que 60% dos jovens dessa geração Z já deixaram de consumir marcas, produtos ou serviços simplesmente por discordarem das práticas das empresas e principalmente estas práticas sustentáveis. Então, para a nossa geração Z, que está completamente conectada com as atualizações do mundo e principalmente conectada com o futuro do nosso planeta, que está completamente ligado a este tema da sustentabilidade, este é um tema que está presente completamente dentro do nosso dia a dia. E para poder participar dessa conversa, a gente recebe a Fernanda Simões. Ela que tem apenas 21 anos, cursa economia ou cursou economia dentro da UDESC, e ela é fundadora do Mercado Nova, o primeiro marketplace 100% lixo zero do Brasil, e também da Nova, que é a sua marca própria de produtos sustentáveis. E para participar junto nessa conversa, a gente recebe também o André Xavier Alves, ele que é fundador da Advocacia Sustentável, uma startup do direito que faz da advocacia uma ferramenta de impacto positivo. Dentre tantas outras coisas, também é coordenador do Instituto Lixo Zero e diversas outras funções que ele vai poder contar um pouquinho mais para nós, né, André? Mas antes, eu quero começar escutando um pouquinho da Fernanda, quero escutar um pouquinho mais sobre o Mercado Nova, quero escutar um pouquinho mais sobre a Fernanda, de onde que surgiu esse apego pela sustentabilidade, de onde surgiu esse interesse por isso, e também me conta um pouquinho mais da Nova e do Mercado Nova. Perfeito, obrigada, Léo. Obrigada, André, aí pela presença hoje, todo mundo que estiver assistindo. Eu sou a Fernanda, como ele bem disse, eu sou fundadora do Mercado Nova. A gente é o primeiro marketplace 100% lixo zero do Brasil. O que é lixo zero? Basicamente, os nossos produtos, eles não geram nenhum tipo de resíduo descartável, a gente não trabalha com plástico e a gente foca em produtos ou biodegradáveis ou de longo uso. Ou seja, você não vai estar gerando um descarte ali a partir daquele uso daquele item. Então, começando um pouco assim sobre a minha história, né? Eu vim de uma família muito grande e que tem dentro dela muitos empreendedores, de pequenos e médios negócios ali, mas que basicamente instaurou em mim essa ideia de que, olha, sempre que você encontrar um problema, existe ali uma chance de empreender. Ou seja, empreender é basicamente encontrar a solução para aquilo e tá disponibilizando a mercado se existe uma demanda. Então, de onde que surgiu essa ideia, né? Acho que muita gente pergunta sobre isso. E no ensino médio, eu tava tendo uma aula de biologia. Então, uma professora de biologia tava falando sobre branqueamento de corais. E eu sou mergulhadora, eu gosto de mergulhar com cilindro. E eu fiquei completamente chocada com essa informação de que tá tendo... basicamente, muitos corais do planeta estão morrendo por causa do aquecimento global. E eu fui pesquisar a fundo, porque eu fiquei muito intrigada, assim, nossa, eu amo mergulhar, mas meus netos não vão poder mergulhar e ter a mesma visão que eu tenho, porque a gente tá destruindo esse planeta dessa forma. Então, aquilo ali, eu identifiquei um problema muito grande, que eu olhava e falava, nossa, eu acho isso um absurdo. E como que a gente, como população, pode começar a mudar pra deixar de gerar esses impactos horríveis. Então, assim, começou
a crescer ali uma sementinha de, olha, tem um problema que eu gostaria de estar resolvendo. Quantos netos tu tem hoje? Ainda nenhum, mas já tô pensando neles. Então, assim, eu fiquei com aquele problema na mente, martelando durante muito tempo. E falei, olha, a minha parte eu quero fazer. Então, quero começar a buscar consumir, porque eu entendo que o problema está na forma como a gente consome, de uma forma mais consciente, mais sustentável. E vi que não era tão simples quanto eu imaginava. Eu ia atrás de produtos que gerassem menos lixo e eu falei, gente, eu não encontro. E hoje em dia, na internet, teoricamente, a gente encontra tudo. É tudo super acessível. Nossa, tá na ponta da mão ali. Mas não foi isso que eu encontrei quando eu tentei consumir dessa forma. Entrei depois de um ano ali na ESAG. Então, eu entrei para economia, depois passei para administração, meu curso. E falei, cara, quer saber? Eu vi que tinha fora do Brasil lojas que centralizavam esse tipo de produto biodegradável. Falei, não tem no Brasil, então eu vou ser a pessoa que vai criar isso. E criei, comecei ali com o mínimo possível, né? Hoje em dia a gente chama de MVP, mas eu nem sabia o que significava isso, mas comecei ali com o mínimo que dava. E foi assim que nasceu o Mercado Nova. Então, vou deixar o André falar um pouco também, senão eu vou começar. Mas, Fernando, o que é o Mercado Nova exatamente? Perfeito. A gente é uma plataforma que conecta compradores e vendedores, porém todos os produtos ofertados ali dentro são biodegradáveis ou de longo uso. A gente acabou desenvolvendo também a nossa linha própria de produtos e o nosso foco, ele é muito em higiene. Então, a gente tem produtos para cozinha, a gente tem produtos para beleza, mas o gap de mercado ali principal que a gente encontrou e que a gente viu uma chance de estar crescendo é o de higiene. Então, seria escova de dente de bambu, fio dental biodegradável, bucha vegetal, os ecopads para limpar a maquiagem sem ter que jogar fora algodão. Esse tipo de produto, assim, mais voltado para as coisas que a gente teria no banheiro. Então, por enquanto é isso. E hoje vocês estão dentro somente desse mundo digital ou vocês já estão expandindo a linha de produtos de vocês para outros segmentos também? Assim, o nosso ponto forte é o nosso próprio site, tanto que a gente coloca outras marcas para dentro e acabou se tornando um marketplace com o tempo. Porém, a gente viu a oportunidade também de, olha, o nosso objetivo é o quê? É fazer com que seja mais fácil consumir de forma sustentável. Pra gente também faz sentido entrar em pontos de venda. Então, aqui em Floripa, a gente conseguiu entrar em algumas redes de ponto de venda, ir para os supermercados. A gente entrou bastante em farmácia, Raia, Droga Raia, né? Drogazil, Panvel, Pague Menos. Tudo isso a gente conseguiu colocar na nossa linha. E a gente entende que caminha para o mesmo objetivo, então faz total sentido pra gente. Show, então hoje vocês já estão presentes dentro do mundo online, mas também já expandindo para dentro do mundo físico. E que interessante também que é entender como que foi esse processo de idealização do Mercado Nova, o processo de idealização da Nova como um todo, porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de criação de negócios, o ponto principal sempre nasce disso. Não encontrou de jeito nenhum os materiais de higiene, os materiais que precisava, que de alguma forma giravam em torno dessa linha sustentável, foi lá e identificou justamente um ponto onde ela consegue construir alguma coisa e dali nasceu o Mercado Nova. Acho que esse é o ponto principal para a criação de qualquer negócio. É encontrar um problema ou às vezes encontrar alguma demanda que tem necessidade ali dentro do mercado, apresentar essa solução que é basicamente o que vocês estão fazendo, né? E André, quero conhecer um pouquinho de ti também, quem que é o André, quem que é a advocacia sustentável, me conta um pouquinho sobre ti, sobre os programas que tu participa. Bom, uma coisa hoje que eu falo que está muito presente para mim, sobre mim, é que eu sou um pai fresco. Eu tô com uma pequena de 4 meses, o que isso muda significativamente a nossa vida, inclusive no trabalho, né? Eu reduzi significativamente também o meu tempo de trabalho, que eu preciso otimizar, né? Sempre que eu tô trabalhando. Mas eu venho também de uma necessidade, de uma vontade de fazer essa transformação. Um pouco do que tu falou, Léo, de a gente encontrar ali uma dor, um problema e pensar numa solução. Eu acho que os bons negócios nascem daí. Teve até um boom das startups, onde se inventava um monte de coisa, né? E aí criavam o termo nice to have. Era até legal de ter, mas ninguém compraria isso. Mas se a gente foca num problema, ou se já encontra ali alguma solução, ou já tem essa vontade, eu imagino que o negócio tem tudo para prosperar. Bom, hoje
Eu tô com vários rolês, né? O principal é a advocacia sustentável, são quase 10 anos de advocacia sustentável, que é um escritório para trabalhar com direito ambiental, sim, é um escritório lixo zero, é trabalhar para as empresas sustentáveis, mas tem a ver necessariamente com um modelo de negócio diferente dos escritórios convencionais que hoje tem. Então a gente nasce ESG, quando a gente ainda nem ouvia falar disso, a gente nasce horizontal, então eu não me considero chefe de ninguém. Eu acho que meu papel ali é liderar, e para mim o líder ele serve, e é com o desenvolvimento de cada um que a gente cresce coletivamente e a gente começa a mudar esse modelo de negócio da advocacia, que é um ambiente muito tóxico, tá lá no topo do índice de ansiedade, depressão e até suicídio. O nosso fórum, para ter uma ideia, tem grades anti-suicídio. Olha só, a cada 2 andares tem uma grade para vá se matar em outro lugar, aqui no fórum não pega bem. E é assim que o direito, a advocacia trata esse tema tão importante, que é a nossa saúde mental e a saúde de quem trabalha com as leis ou com a justiça. E a gente nasce como advocacia sustentável para fazer tudo o contrário, para criar um ambiente acolhedor, plural, horizontal, diverso, inclusivo. A gente já teve estagiário indígena, que foi uma das primeiras a se formar na Universidade Federal, com uma etnia indígena, e fui lá, né, tive o prazer de ser convidado para a banca dele lá e ver, falando sobre o direito dos povos indígenas. E PCD, formado por quase mais de 70% mulheres e mulheres em cargos de gestão. A gente defende todas as causas da mulher, da negritude, do social, do ambiental, esportivo, cultural. Então a advocacia sustentável é um modelo de negócio muito diferente dos escritórios convencionais, para a gente também trabalhar primeiro o advogado, se importando com ele, trabalhando a saúde mental dele, um ambiente acolhedor, um ambiente que a gente pode errar à vontade, que é um laboratório e não aquela coisa que não se pode fazer nada. Ali a gente pode vestir o que a gente quiser. Eu por muito tempo era o advogado cabeludo que usava o coque samurai, andava de bicicleta, e eu acho que isso foi despertando cada um ser como quer ser, e não o dress code do terno e gravata. A gente aboliu a gravata há muito tempo. E a gente desenvolve habilidades que não são desenvolvidas na faculdade. Soft skills, uso de tecnologias, captação de clientes, trabalho em rede, trabalho coletivo. Isso também vai impactar os nossos clientes, que são muitas empresas sustentáveis ou que querem se tornar sustentáveis. ONGs, pessoas. A verdade é que hoje a gente consegue trabalhar a sustentabilidade de uma maneira profunda, né? Não só tirar o copinho plástico do seu escritório, mas realmente transformar, fazer um modelo sustentável, socialmente, ambientalmente e financeiramente também, dando a oportunidade para os jovens advogados que muitas vezes não têm, porque tem essa coisa toda da soberba do direito, da arrogância, dos nomes, das famílias, e que a gente não tem. A gente trabalha com essa rede hoje já no Brasil todo, com todas as áreas do direito, porque a gente fala não só da sustentabilidade que a gente pensa no senso comum, mas sustentabilidade nas relações humanas, nas relações entre as empresas, a relação entre chefe e colaborador, toda essa sustentabilidade a gente trabalha. E aí foi me abrindo portas que eu nem imaginava, né? Hoje também coordenando o Instituto Lixo Zero Brasil, que é uma das maiores ONGs ambientais do Brasil. Hoje a gente conseguiu reunir no mesmo ambiente recicladores, catadores, prefeitos, secretários, mais de 50 cidades mandaram seus representantes, ONGs, empresas, pessoas, voluntários. E o Instituto Lixo Zero é essa ONG também tão ampla, que vamos debater o tema do lixo desde a educação, da conscientização, ações de limpeza, a certificação de empresas, certificação de cidades lixo zero, como Floripa quer ser, e muito mais outras coisas. O que mais tem de falar? Eu acho que relevante aqui. Outros projetos que a gente tá junto, eu lembrei da Fê aqui, que é mergulhadora, tem um projeto muito bacana, que é o Projeto Ilhéus, que a gente faz limpeza das ilhas, dos arquipélagos, e a gente vai com mergulhadores. Então, quem sabe a gente põe a Fê ali num tubo de cilindro também. Já tem uma voluntária, com certeza. E a gente vai limpar o fundo do mar e os arquipélagos, ilha aqui da região, e a Atomirim, Atones Grande, Pequeno, Campeche mesmo sendo preservada e com alguma organização, a gente encontra lixo e todas as ilhas a gente encontra. Também estou à frente
do Green Drinks, que é um movimento mundial de fazer encontros divertidos com o tema verde, com o tema da sustentabilidade. É um happy hour que a gente toma alguma coisa e traz alguém para falar um tema relevante. O último foi do projeto Frutificar, de um amigo nosso, o biólogo, que faz a neutralização de carbono. Inclusive fizemos a neutralização daquele evento mesmo lá. O que mais? Tô lá no programa de inovação de Floripa, que é onde conheci a Fê, avaliei esse lindo projeto, né? Fiquei orgulhoso de botar uma nota boa para passar para frente. E agora ela tá aí já captando recurso do programa de inovação de Floripa, que também ajudei a construir. Trouxe essa pitadinha de sustentabilidade. Na época que eu fui convidado para o programa de inovação, ele era quase que exclusivamente comercial e do lucro. E eu queria já criar um índice de sustentabilidade enorme, de ESG. Tirou o copinho plástico, ganha um ponto. Tirou aquilo, contratou minorias, ganha mais um ponto. Tirou o carro e foi morar perto do trabalho, ganha mais um ponto. Mas falaram que não era o momento, mas pelo menos passou uma coisinha que era negócios inovadores que fazem sentido para a cidade. E o negócio da Fê é um negócio que faz sentido pra caramba para a cidade, porque a gente está nessa Ilha do Silício, mas também na vanguarda da sustentabilidade. Então a gente tem um potencial enorme para trabalhar os dois, né? A inovação e a sustentabilidade. Show, que legal, André. Uma vida toda voltada de alguma forma à sustentabilidade, seja no trabalho, seja no voluntariado. Que interessante, que prazer te conhecer e que prazer que é conversar com vocês dois e compartilhar um pouquinho sobre justamente esse assunto. Porque a geração Z, ela possui uma consciência completamente amplificada se a gente for comparar com as gerações anteriores da nossa, quando o assunto é sustentabilidade. Então, de alguma forma, a gente está com os olhos abertos e com os ouvidos abertos muito mais para essa situação. Então, a gente tem uma conscientização muito mais forte. E, Fernanda, para ti, que justamente faz parte dessa geração Z e está empreendendo dentro do mundo de sustentabilidade e sendo uma empreendedora da geração Z, eu acho que é interessante ouvir de ti por que os empresários da geração Z, eles priorizam a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente dentro dos negócios deles. Por que essa geração está tão ligada com isso? Perfeito. Eu acho que, assim, é uma via de mão dupla, muitas vezes, porque o empresário, é aquilo que a gente falou, ele tá ali para solucionar um problema, tem que existir uma demanda por conta do consumo. Então, o consumidor, ele também tem que pedir aquilo para as empresas. Eu acho que, atualmente, só as empresas estão, digamos assim, se importando mais com isso. Por quê? Porque eles entendem que a população, como um todo, olha para essas questões. E que bom, porque isso é importantíssimo. Então, assim, a partir do momento que você fala, olha, eu tenho esse produto X e esse produto Y, e eles estão no mesmo preço, porém, o produto X não se importa com a parte sustentável, o produto Y se importa, não há dúvida que qualquer pessoa da geração Z estaria disposto a pegar o produto que se importa com a sustentabilidade, entende? Show. E até entender um pouquinho de ti, André, porque eu acho que isso também é uma busca muito grande, porque hoje, de alguma forma, essa geração ela também tem um acesso muito mais forte à informação e cada vez mais essa geração ela consegue perceber que o planeta ele vai caminhando para uma situação e para um ponto que ele não deveria caminhar. E de alguma forma, a gente é o responsável por conseguir contornar essa situação e por conseguir, aos poucos, recuperar de alguma forma o nosso planeta, recuperar de alguma forma o nosso meio ambiente. Será que é quase que uma missão dessa geração investir dentro de sustentabilidade? Para ti que está envolvido dentro desse ramo, os empresários que trabalham com sustentabilidade, tu consegue enxergar que esse número vem crescendo, que o número de empresários que investem em sustentabilidade vem aumentando? Se tu consegue identificar também que o mercado como um todo, aquelas empresas centenárias, empresas que já passa de pai para filho, será que essa geração que está assumindo agora também as empresas, eles estão começando a dar um olhar maior para isso? Como que tu consegue enxergar essa situação? Olha, eu enxergo com bons olhos, eu sou muito otimista e eu não sei se é a missão da geração Z, mas é a minha missão também. Já tomei como uma missão há algum tempo e eu fico muito feliz de ver uma geração inteira mais solta, mais despojada, mais criativa, sendo quem são ou quem desejam ser. Isso para mim é maravilhoso, eu que venho do mundo muito rígido do direito e consegui sair de lá, porque senão eu não continuaria
para mim isso muito valioso. Eu consigo perceber sim, então, nas empresas, né? Quando 10 anos atrás, quando a gente começava com a advocacia sustentável, nem tinha esse nome, mas porque a gente já sabia que fazia uma advocacia diferente, já percebia, né? Ainda com um pouco preconceito, né? Eu andava de bicicleta, ia visitar cliente de bicicleta e outros advogados falavam assim, como é que tu vai visitar um cliente de bicicleta? Assim, pô, eu vou, primeiro que é o meio de transporte, não tinha acabado de recém-formado, não tinha dinheiro para comprar um carro. E hoje até o jeito, o estilo de vida, o ir de bicicleta é uma coisa que as empresas procuram gente, né? Um escritório ágil para frente, porque a gente também é uma startup por pensar e fazer o direito de uma forma diferente. Muitos processos ágeis, o advogado que busca soluções e não o advogado que só cria obstáculos e empecilhos, não pode tudo, não pode nada, não pode um monte de coisa, que é a antiga visão. E eu vejo que cada vez mais as empresas procuram gente, não só por esse jeitão, mas por ter a responsabilidade socioambiental na empresa, a gente fazer também o nosso voluntariado, a gente usa o nosso slogan como advocacia como ferramenta de impacto positivo. Então fazer o que a gente aprendeu, mas para devolver isso para a sociedade e a gente ganhar dinheiro com isso. Aliás, eu sempre falo que tem gente ganhando muito dinheiro para fazer o mal. E a gente que trabalha com bem também tem que ser muito bem remunerado. Tem gente que quer ser só um voluntário de fim de semana, mas tem gente que quer fazer um negócio que transforma a sua vida, transforma o planeta. Tu mesmo já citou essas pesquisas, né, que são muito importantes, né, que os consumidores cada vez mais se atentam em relação a isso. Eu vejo que está crescendo cada vez mais de diferentes modalidades, vertentes, misturando a inovação, a tecnologia com a sustentabilidade, criando tecnologias verdes, né, para a gente conseguir caminhar, porque afinal só existe um futuro se ele fosse sustentável, senão não tem nem futuro, né? Perfeito. E seguindo essa mesma linha de raciocínio que tu falou, que vem principalmente do consumidor, então esse novo consumidor, esse consumidor da geração Z, que está mais atento a essa situação, que prefere comprar de empresas que trabalham esse pilar de sustentabilidade, que trabalham ESG de alguma forma dentro das suas empresas. Como que o empresário da geração Z, como que o empresário da geração Z que está assistindo a gente agora, consegue implementar a sustentabilidade dentro dos processos do dia a dia da empresa? Como que ele consegue realmente não só implementar isso, mas também de alguma forma colocar isso dentro da cultura da empresa e expor isso de alguma forma que ele também consiga, aos poucos, utilizar disso como um pilar também para conseguir cada vez mais crescer o próprio negócio de maneira sustentável? Bom, vou lá. Nesses rolês todos que eu falei, eu também sou mentor de negócios em algumas universidades, incubadoras. Tem um projeto da Universidade aqui Federal que é muito legal, que é do empreendedorismo social, Inactus, que vale a pena conferir. E ali é um lugar que ajuda em todas essas questões, né? E eu sou apaixonado por esses modelos de negócios diferenciados, né? O que a gente já fez com a advocacia sustentável, o que a gente já faz com o Instituto Lixo Zero Brasil e outras organizações que eu vou entrando. Como faz, cara? Não tem uma resposta clara, assim, a solução. Eu também tô descobrindo, tô testando, tô fazendo isso com o meu próprio negócio, que está sempre em constante evolução, com cada novo advogado que entra, recém-formado, que traz uma ideia diferente de um software que a gente nem ouviu falar. Geralmente as nossas tecnologias de jurídicos e advogados não servem para a gente, então a gente inventa outras ou, né, usa o que já... um pedaço de uma para conectar com a outra, fazer uma conexão. E a sustentabilidade ela é muito ampla. Eu gosto muito de poder trabalhar com essa pegada do corporativo com o social. Então a gente consegue escalar ONGs, fazer franquias sociais, usar uma metodologia de uma cooperativa para botar no mundo corporativo ou fazer times dentro de empresas, né? Criar os times de sustentabilidade, implementar isso numa cultura. E toda a iniciativa é muito válida. Desde a simples retirada de um copinho plástico já começa a fazer diferença numa empresa, no mundo corporativo. Perfeito. Eu tenho um pensamento também que é muito sobre, para o empresário, qual que é a função da sua empresa para a sociedade. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, ok, eu sou empreendedora, eu vou ter uma empresa, visando o quê?
tá visando o lucro, você tá visando uma ascensão financeira, você tá visando mais liberdade de horários e de tempo. Isso tudo é muito importante. E eu não condeno ninguém que olhe com esses olhos para o empreendedorismo, porque eu acho justíssimo. Eu acho que a gente tem que buscar tudo isso. Porém, eu acho que além disso, a gente tem que enxergar o empreendedorismo como uma forma de ter um impacto de, olha, eu gostaria que o mundo ele fosse um pouco melhor com a minha empresa dentro dele. Não importa qual é o ramo da sua empresa. Não precisa ser um marketplace de produtos ecológicos como é o Mercado Nova ou uma advocacia sustentável. Pode ser uma empresa em um ramo tradicional, porém, eu vou tocar a minha empresa pensando no impacto que ela tem. Seja na hora de fazer uma contratação, seja na hora de escolher um fornecedor, tudo isso. Eu quero ter o lucro, eu quero ter todas essas coisas que vêm, né, com a ideia que existe de ser um empreendedor, porém, eu quero que simplesmente a minha cidade seja melhor tendo a minha empresa do que não tendo, entendeu? Eu acho que esse é um pensamento muito importante que dá pra levar pra qualquer coisa que a gente faça na vida. Não precisa ser necessariamente uma empresa 100% ESG, quer dizer, do ramo ESG, pra ser, de fato, sustentável. Então eu, por exemplo, empresário dentro do ramo da moda, eu consigo implementar isso no meu dia a dia, né? Sem e de que dúvida. forma? De que forma no dia a dia, nos processos do dia a dia, dentro da empresa, de que forma que eu consigo fazer com que não só eu, mas todo o meu time, de alguma forma, a gente consiga agir de maneira sustentável? Assim, como você bem disse do time, eu acho que primeiro tem que existir uma cultura que visa isso que eu acabei de falar, de olha, nós não só somos uma empresa, nós queremos ter um impacto positivo, então todo o time tem que estar alinhado com isso. E em segundo lugar, eu acho que tem pequenos passos, assim, e que, por exemplo, eu vou dar uma coisa que eu amo falar sobre isso. Eu tenho um tio que ele trabalha com plástico de carro, como é que fala? Aquele negócio que põe no vidro do carro, que é de plástico. E ele chegou e falou assim, olha, eu tô com um problema, é da cidade de São Paulo, eu tô com um problema que muitos colaboradores acabam se atrasando. E isso é muito ruim, porque eu tenho a reunião de manhã ali e tudo mais. Como que eu lido com isso? Então, assim, uma pessoa tradicional que não pensasse da forma ESG poderia chegar e falar, nossa, eu vou brigar com as pessoas, eu vou demitir a partir de agora quem começar a se atrasar. Ele olhou e ele teve esse pensamento que eu falei do impacto, de ter um impacto positivo. Ele falou, todo o lixo que a gente gera dentro do escritório, ele começou a vender esse lixo e aquilo deu uma renda que ele começou a pagar o café da manhã para os funcionários. E ele viu que teve, assim, uma queda drástica no número de atrasos. Por quê? Porque as pessoas não queriam perder aquele café da manhã que a empresa passou a oferecer. E ele, assim, olhando pelo lado do empresário, no lucro líquido ali, na DRE dele, não teve diferença para ele. Então, às vezes você pensa de uma forma que é interessante do ponto de vista do impacto positivo e isso beneficia a sua empresa. Então, assim, essa coisa de, nossa, vou colocar dinheiro em ESG, vou parar pra pensar em sustentabilidade, isso não é nada eficiente, isso não é nada não sei o quê. Imagina, isso é um pensamento super ultrapassado. Você tem que ter essa criatividade, ter esse pensamento que realmente vai retornar pra você e vai te dar muitos benefícios como empresário. Legal. E como a sustentabilidade é ampla dessa maneira, porque aí a sustentabilidade foi traduzida numa sensibilidade de chefe. Exato. Um acolhimento do ser humano. Né, dar dignidade, porque, passar tantas horas para chegar no trabalho, para não ter nem tomar café. Sim. Olha só, a sustentabilidade é dessa maneira tão linda, né? Exato. Eu tenho também alguns argumentos que eu acho que o argumento financeiro, como a Fê falou, que não afetou o caixa da empresa, vale muito. E tem outros tantos, né? Um ambiente mais acolhedor, mais seguro, menos rotatividade de funcionários. Eu tinha uma palestra que eu fazia, que era fazer o bem faz bem. Porque a gente se sente bem. Às vezes, não preciso gastar R$1 milhão num relatório ESG para inglês ver. Geralmente é isso, né? Grandes bancos ganhando prêmios de sustentabilidade. Pera, os maiores poluidores ganham os prêmios de sustentabilidade. Então, alguma coisa está estranha. Sim. E não precisa gastar muito. Se a gente leva uma ação voluntária, vamos plantar árvore, vamos limpar a praia, vamos fazer qualquer coisa. Isso gera um engajamento na equipe. Já começa a despertar um sentimento de sustentabilidade. Se tu vai plantar uma árvore, é melhor ainda, porque aquela pessoa que plantou, às vezes ela nunca plantou e ela vai cuidar daquela árvore. Ela vai passar ali e vai, aquela árvore eu plantei. E se alguém estiver fazendo alguma coisa com aquela árvore, peraí, é a minha árvore.
Olha o sentimento de pertencimento que tu gerou numa ação voluntária. E não precisa fazer nem tua própria ação. Pode fazer, ganha um marketing com isso, né? Melhor ainda. Mas pode ir nas ações que já existem, diversas. Essa rede de sustentabilidade que cada vez está mais forte aí na ilha. A gente é o primeiro beneficiado. A gente acha que vai lá ajudar, fazer uma sopa para o sem-teto. E que está ajudando ele, mas a gente é o primeiro, né? Já tem diversos estudos comprovando a serotonina que é despertada quando a gente coloca os nossos problemas em perspectiva e vê que o problema do outro pode ser muito maior do que o nosso. Isso tudo gera uma cultura maravilhosa. E daqui a pouco a gente pode pensar a destinação dos impostos, né, para projetos como Nova. Aliás, se você está ouvindo a gente, se você tem impostos para destinar, está aqui a Fê do Mercado Nova, que está captando recursos já com a cartinha da Prefeitura do Programa de Inovação. Então tem muita coisa para fazer que não precisa nem gastar dinheiro. E o resultado é maravilhoso. A rotatividade dos funcionários diminui, o que é menos tempo de treinamento, menos tempo de admissão e de demissão, e que não necessariamente é um resultado positivo ou negativo ao final, mas médio a longo prazo, isso é maravilhoso. É um funcionário que veste a camisa e fala, não, a minha empresa é melhor que a tua porque a gente planta árvore. Olha isso acontece. Então, por pequenas atitudes, a gente faz grandes transformações. E um ponto que tu comentou da questão financeira, acho que a principal dá para se tratar quase desculpa do empresariado para às vezes não implementar dentro, né? Mas sendo que isso pode trazer um benefício, inclusive, dentro da venda dele e ao invés de ele utilizar isso como uma desculpa para, isso daqui vai quebrar o meu financeiro, não, essa daqui pode ser um fator que vai justamente erguer o teu financeiro. Porque nessa campanha de plantar uma árvore, ele pode simplesmente fazer uma campanha de marketing voltada em cima disso, em que a cada venda no mês uma árvore vai ser plantada. E eu vou estar comprando dele e talvez ia deixar para comprar um pouco mais para frente. Não, mas espera lá, esse mês ele tá com aquela ação e eu tenho também esse apego sustentável, eu quero contribuir com essa causa, vou adicionar uma venda para ele que ele não teria. Então, é justamente esse pensar fora da caixa, é colocar lado a lado inovação e sustentabilidade trabalhando junto para que, de alguma forma, a sustentabilidade não seja um problema, mas para que ela seja realmente a solução do teu negócio. Mas não é todo mundo que olha para isso, né? Eu acho que muito empresário também ainda olha com muito preconceito contra isso, e eu quero entender isso de vocês também. Como que vocês conseguem enxergar isso? Porque, tudo bem, tem uma geração que está vindo agora muito conscientizada quanto a isso. Mas quando tu chega numa rede de farmácias, Fernanda, para oferecer o teu produto, é fácil a aceitação disso? Como que é a aceitação do público também? Quais são as principais dificuldades até que vocês vêm passando dentro da Nova? Perfeito. Eu acho que sobre essa questão de será que é todo mundo que já tem olhos para isso, eu acho que naturalmente não. A gente tá falando aqui sobre geração Z, eu acho que a geração Z, como você disse, tem um acesso à informação muito maior, então já tem uma consciência muito maior sobre isso, mas é natural que não dê para se esperar que as gerações mais antigas tenham esse mesmo toque, assim, pra sustentabilidade. Porém, eu acho que, assim, a gente tem que apresentar os dados, porque os dados, eles mostram pra gente que isso é um problema latente. Então, assim, eu e a minha sócia, a Carol, a gente gosta bastante de apresentar que existe, dentro das novas gerações, principalmente, essa busca pelo tipo de produto que a gente oferece. Porque a gente fala, cara, talvez você não saiba que isso é um problema, mas as gerações mais novas, elas sabem e elas estão dispostas a colocar o dinheiro delas nisso. E como elas sabem e elas estão dispostas a comprar, é muito necessário que você ofereça esse produto, porque cada vez mais existe uma demanda pela sustentabilidade, e a partir do momento que você é um varejista que oferece essa opção, você consegue se destacar e tá suprindo essa necessidade que existe. Então, assim, como que a gente se apresenta, como que a gente mostra isso, sempre eu acredito que tem que deixar os dados falarem. E eles mostram que existe a demanda, e eu acho que isso acaba sendo o mais importante na hora de mostrar e falar com essas gerações. Quando tu começa a analisar os dados do público que compra contigo, tu consegue identificar que geralmente esse público faz parte da geração Z, que geralmente esse é um público mais novo? Então, na realidade, a gente entende que o nosso público-alvo, ele tá entre 20 e 35 anos. Então, assim, principalmente mulheres. Sim. Então, Sim. 98% do nosso público são mulheres. E principalmente das grandes cidades. Então, assim, ainda tem muito a crescer. Porém, o principal que tá mais ligado, assim, aos nossos produtos são essas pessoas.
Certo, perfeito. E André, entendendo de ti também nesse ponto que a gente estava comentando com a Fernanda das dificuldades e principalmente de como que o público consegue enxergar isso. Tu vem de um mercado que é completamente engessado, que é o mundo da advocacia, e tu basicamente reinventou e criou a tua própria roda dentro desse mundo. Mas como que é a aceitação? Tanto dos advogados, mas principalmente da população em geral, para dentro da advocacia sustentável? Cada vez é melhor. Eu sinto muito orgulhoso também do projeto que a gente criou, que se todo mundo soubesse o que é advocacia sustentável, todo mundo contrataria a gente. Mas a gente ainda não tem o capital necessário para estar todos os programas de TV e outdoors, e claro que tem todas essas regras da OAB de publicidade, mas tem grandes famílias já dominando o mercado com muita grana e a gente ainda não tem isso. Mas eu sei do fundo do coração que quem conhece a advocacia sustentável volta e fica e entende como isso funciona. A gente tem sentido esse crescimento tanto com os advogados que procuram a gente fugindo da advocacia convencional, como as pessoas que estão procurando as soluções que a gente oferece. E aí a gente também é muito solto em relação a isso, porque tem gente que não tá nem aí com a sustentabilidade, só quer resolver seu problema. E aí a gente vai atender e da melhor maneira possível, ainda no final a gente já planta uma árvore, mesmo que ela não queira. Números bacanas, o público da sustentabilidade na ilha é de 20, 25 a 35, 40, 70% desse público são mulheres. Uhum. As mulheres são mais responsáveis, são mais... de fato são. Dentro da advocacia sustentável também, o pessoal que procura é bem esses números. E outras tendências já estão mostrando, né? E aí a gente aqui está surfando uma onda maravilhosa, que é inovação e sustentabilidade. Outro argumento, e já pegando o gancho da pergunta que foi para a Fê, como é que fala com os outros empresários que ainda não estão, que são mais velhos? A grande maioria dos empresários das grandes empresas ainda são muito mais velhos. Uhum. Ainda são os cabeças brancas, né? Como fala, daqui a pouco vem um filho, quem sabe, passando. E é muito inteligente para esses empresários pensarem na geração Z, na sustentabilidade, na inovação, no trabalhar com propósito, porque são eles que cada vez são os maiores consumidores, são as grandes referências das marcas, são o pessoal da geração Z, são os nomes, são os garotos propagandas. Então é necessário aí tocar na consciência, e se você quer que a sua empresa continue crescendo aí para os próximos anos, pense na geração Z, pense em sustentabilidade, porque o caminho é esse. Então vai chegar um momento em que investir em sustentabilidade não vai ser apenas moda, vai ser quase que uma obrigação de todas as empresas, né? Porque hoje é quase que uma moda. Principalmente muitas empresas de alguma forma se aproveitando um pouco disso. Mas, enfim, será que vai chegar esse momento, e quanto tempo que falta para chegar esse momento em que investir em sustentabilidade dentro dos negócios vai deixar um pouquinho de ser moda e vai se tornar de alguma forma quase que obrigação, porque a gente tem uma missão, que é salvar o nosso planeta, e esse início tem que começar dentro do meio empresarial, né? Pô, quanto tempo a gente tem que levar para terapia? Eu nem vou me preocupar, porque senão eu fico muito ansioso, né? Será que eu vou estar vivo esse dia chegar? Minha pequena agora, tô com a filha de 4 meses, e quando vai chegar, não sei. Eu tô bem focado na minha missão, né? De desenvolver cada vez mais, fortalecer essa rede, conectar essas pessoas e a gente fazer isso acontecer. Porque pensando na minha pequena, eu fico pensando, que coisa bacana, ela vai crescer e vai falar, o pai cata lixo na praia. Eu vou ficar o máximo, né? Saber que parte do meu trabalho é ir fazer ação de limpeza numa praia. Não, que legal, que legal. E que legal também que é conhecer um pouquinho da história de vocês dois, esse papo todo sobre sustentabilidade. Acho que esse é um pilar extremamente importante para todo mundo que está pensando, para essa geração Z que de alguma forma vem nesse caminho do empreendedorismo e que vem cada vez mais forte em cima desse caminho do empreendedorismo, que de alguma forma eles possam ter aproveitado também, entender um pouquinho como que eles conseguem implementar a sustentabilidade justamente dentro do negócio deles, que geralmente são negócios que estão nascendo agora, então acho que nada melhor do que justamente implementar a sustentabilidade desde o início, né? Eu acho que não é crescer a empresa para depois começar a pensar em sustentabilidade. Acho que sustentabilidade tem que ser um pilar e tem que fazer parte da cultura da empresa desde o primeiro dia. Fernanda,
sua palavra final, quero que você deixe sua mensagem para toda essa geração Z que está te escutando, sua mensagem envolvida também em como que eles conseguem colocar a sustentabilidade no negócio deles, e a hora também do merchan, é hora de falar sobre o Mercado Nova, aonde que a população, a nossa audiência consegue encontrar, como que eles conseguem garantir os produtos de vocês. Então, essa é a hora. Perfeito. Queria agradecer aí o convite para estar no podcast, também agradecer a conversa, que foi muito boa. Eu acho que a minha mensagem pro pessoal da geração Z que quer empreender, muita gente vem falar comigo de, nossa, eu tenho uma ideia ou quero ter uma ideia. A questão é assim, existem muitos problemas, principalmente no Brasil, a gente tem muitos problemas e a partir do momento que você para e pensa nessa solução e leva a mercado, cara, tem que testar, tem que ver se funciona. E assim, realmente a gente precisa de mais pessoas correndo esse risco e indo atrás para ter esses problemas solucionados. Então, eu acho que assim, eu sempre falo para as pessoas que têm essa vontade dentro de si para testarem e realmente se inserirem em um ecossistema que ajudem elas a seguirem com isso. Para mim foi muito importante estar na ESAG, a aceleradora ali, a ESAG Ventures me ajudou demais. Outros ecossistemas, o Sebrae aqui em Santa Catarina tem uma atuação maravilhosa, assim, realmente. Então, existem muitos órgãos, pelo menos que eu conheço aqui em SC, para ajudar quem tem essa vontade. Vá atrás desses órgãos, não dá para fazer nada sozinho. Eu tenho minha sócia também, que, nossa, casou muito bem, a gente se dá muito bem, me ajudou demais em muitas coisas. E uma aprendeu com a outra muito. Então, assim, busque outras pessoas para te ajudar, seja em uma sociedade, seja na universidade, como a ESAG fez para mim, seja em órgãos do Estado, mas vá atrás de pessoas que te ajudem com isso, porque realmente é uma jornada que, apesar de ser muito difícil, apesar de não ser uma coisa de um dia para o outro, né? A gente tem essa questão como geração Z de querer as coisas no imediatismo. Não é assim, mas no final vale muito a pena ver a mudança que dá para causar abrindo uma empresa. Então, quem tá pensando nisso, vá atrás, é o que eu posso falar. E sobre a questão da sustentabilidade, realmente tem que fazer parte da nossa cultura. E acho muito bom a gente gerar esse debate, acho muito bom que vocês fizeram esse episódio com esse tema, porque realmente tem que ser algo que está tanto na questão social, quanto na questão da governança, em todas as empresas e na nossa vida, para que a gente tenha um futuro com um impacto positivo e que a gente não... Enfim, a gente plante coisas boas no planeta para colher também essas coisas boas. E, no geral, é isso. A questão do Mercado Nova, a gente tem o nosso site, Marketplace, Mercado Nova, com 2 Vs.com.br. Estamos em alguns pontos de venda aqui em Floripa, em supermercados. E também no Instagram, em @mercadonova. @mercadonova no Instagram. Perfeito, prazer conhecer tua história, prazer te conhecer, tenho certeza que é o mesmo sentimento de toda a nossa audiência. André, teu merchan, tua palavra final, contigo. Bom, eu vou deixar aqui os nossos sites, Advocacia Sustentável, em todas as plataformas, e o meu Instagram é @andré.sustentável. Pô, a mensagem final, cara, coragem, Léo, muita coragem, como tu teve para encarar o desafio do Sebrae. Como a geração Z tem essa coragem de vestir do jeito que quiser, de trabalhar com propósito, de ir na contramão. Às vezes não é fácil, mas é necessário. Não tem outro futuro se não for com a sustentabilidade. Então, coragem pra gente fazer o que é possível também, né? Sem aquela cobrança de carregar o mundo nas costas, mas vamos fazer o que é possível, com muita coragem. Perfeito. É extremamente necessário e eu espero que para você, nosso ouvinte, que essa mensagem de alguma forma possa ter te inspirado de alguma forma, que esse programa como um todo possa ter te inspirado. Continue nos acompanhando aqui no podcast aqui no podcast Nova Z e continue acompanhando também o programa Geração Z e toda a grade de conteúdo da TV Inova SC, que eu tenho certeza que dessa forma você não só vai se desenvolver, mas vai aprender e justamente desenvolver cada vez mais o seu negócio. Então eu te vejo no próximo episódio e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.